Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um autovlog para falarmos a respeito da durabilidade dos carros atuais quando comparado aos carros antigos, principalmente aos carros da década de 70 e 80. Vamos falar também a respeito dos preços dos carros durante o plano real até hoje. E vamos falar sobre a melhor safra dos carros, né? O que eu quero dizer como safra? A melhor época de melhor construção de um determinado veículo. Esses temas foram sugeridos pelo Marcelo Pereira França e pelo Carlos Augusto, naquele vídeo que eu havia feito sobre o balanço do canal. Tá? E o vídeo anterior a respeito de como analisar um carro usado também foi uma sugestão do Carlos Augusto. Bom, começando pela parte da mecânica, né? Quando nós comparamos um carro atual com um carro da década de 70 e 80, eu acho que nós tivemos uma grande evolução construtiva, tá? Em geral. Tanto na parte de engenharia quanto de eficiência, isso é uma coisa que é óbvia e evidente, né? Só não vê quem não quer. Mas eu acredito que muito desse, talvez, dessa insistência em falar que o carro novo não presta, o carro antigo é que presta, ela se deve muito àqueles mecânicos que não evoluíram conforme os carros evoluíram, conforme a tecnologia evoluiu. Eles não ganharam conhecimento para trabalhar com carros mais evoluídos do que os que nós tínhamos até uma determinada época. Até porque durante muitos anos, e quando eu digo muitos anos, são cerca aí de 30 anos, desde a década de 60 até a década de 90, praticamente nós tínhamos só 3 motores grandes no Brasil, que eram os motores da Chevrolet, que eram os GMs 151, 153, 250, né, os motores do Opala, os motores da linha Volkswagen A, né, que eram os motores do Fusca, da Kombi, e os motores CHT, que eram os motores da Ford, que trabalharam no Corcel e em praticamente toda a linha da Ford, né, dos compactos da Ford. Então não era nada evoluído, não tinha nenhuma tecnologia, e eles se acomodaram. Né? Quando chegou o início dos anos 80, nós tivemos uma revolução em termos de motores. Né? Nós tivemos principalmente com a Chevrolet a introdução do Família 2 junto com o Monza no Brasil. E vários conceitos mecânicos novos. Né? Posteriormente chegou também os motores da Volkswagen como os AP, né? Então, tudo isso foi sendo evoluído, foi melhorando a qualidade de construção dos motores. Os motores em si, a eficiência desses motores também evoluiu muito quando nós comparamos com os motores que nós tínhamos no passado. Você veja que ainda na década de 80, o motor 2.0 de um Monza, de um Santana, ele gerava quase tanta potência real, tá? Não é potência bruta, potência real, a potência que você realmente tem, que um motor de 4.100 cilindradas, que era um motor de um Opala. Então você já tinha esse conceito de evolução muito intenso naquela época, né? E muita gente não entendia também isso, né? E os mecânicos começavam a se enrolar. Mas ainda na década de 80 era aceitável porque você ainda não tinha tanta eletrônica integrada aos motores dos carros como você passou a ter a partir da década de 90. Porque na virada da década de 80 para 90 nós tivemos a introdução da injeção eletrônica no Brasil. E isso já afetou muito o mecânico que não evoluiu, não conseguia mexer e falava muito mal da injeção eletrônica quando comparado com um carburador. Eu adoro a injeção eletrônica, tá? Para mim é uma das maiores invenções em termos de mecânica, porque nada mais prático do que você girar a chave e o carro pegar. O carburador, normalmente, principalmente quando você tinha um carro com álcool, você tinha que deixar o carro esquentando, puxar afogador, ele desregulava. Então, eu fiquei traumatizado por conta de carro a álcool carburado. Então houve uma evolução muito grande. Então, quando o Collor abriu as importações em 1990, a defasagem dos nossos motores, à exceção dos motores de Santana e Monza, que eram motores que estavam um pouco mais modernos que a maioria, ou aliás, eram quase tais quais os motores europeus, né? De seus derivados europeus,
nós tínhamos defasagens muito grandes em termos de mecânica. Então, até os mecânicos se acostumarem a isso, muitos até hoje, passados mais de 26 anos que ocorreu a abertura das importações, ainda não se adaptaram às novas mecânicas, a novas tecnologias, né? Talvez um dos fatos mais curiosos e chatos dos anos 90 foram principalmente o preconceito com os carros multiválvulas, né? Que refletiu muito nos anos 2000, que as montadoras desistiram de usar carros com 16 válvulas no mercado. A maioria delas que tentaram botar na década de 90 motores mais modernos, com 4 válvulas por cilindro, como Volkswagen, Chevrolet e Fiat, as retiraram na década de 2000 por conta dos mecânicos que não sabiam mexer e acabavam fazendo besteira nos carros. Né? E automaticamente fazendo besteira nos carros, as pessoas perdiam a confiança nesses carros e deixavam de comprar eles, optando por carros que teriam teoricamente uma mecânica mais durável, uma mecânica que não desse tanto problema, né? Que eram os de 8 válvulas. Na realidade era a mecânica da acomodação, porque ela era mais fácil de se mexer, tá? Não que um 8 válvulas hoje ele não possa ser evoluído. Nós temos aí os Fiat Firefly para comprovar isso. São motores de 8 válvulas, né? 8 válvulas, de 2 válvulas por cilindro. Super simples, mas que conseguem gerar uma potência enorme, funcionar de uma maneira incrível. Mas aí isso se chama tecnologia, né? Tem de ser um trabalho muito grande para se conseguir chegar a determinados patamares. Então, na década de 90, para você chegar a um determinado patamar de potência, era muito mais fácil você fazendo com motor multiválvulas do que com motor de 2 válvulas por cilindro. Mas enfim, então os mecânicos não entendiam nada desses carros, e ainda mais com os importados, que chegaram às montanhas, né, com Honda, Toyota. Você imagina um Civic com motor 1.5, 16 válvulas, chegando num mecânico que só sabia mexer em Kombi, Fusca e Opala. Coitado do Civic, né? Com a quantidade de eletrônica que aquele motor tinha. Ou então um Civic 1.6 com comando VTEC, então... É complicado. Então, eu acredito muito nisso, que os carros evoluíram muito. E uma das comprovações que podem ter é quanto principalmente ao sistema de arrefecimento dos carros atuais. É muito difícil você ver um carro moderno, um carro mais atual, a partir dos anos 2000, fervendo. É muito difícil, mesmo tendo uma manutenção judiada, porque é difícil o brasileiro fazer manutenção preventiva nos carros, né? Mas mesmo tendo a manutenção mal feita, os carros têm aguentado temperaturas muito mais altas do que nas décadas de 70 e 80. Hoje nós chegamos a 50 graus com facilidade aqui no Rio de Janeiro, né? Então aí é que você vê como os carros evoluíram. Se você botasse um carro dos anos 70, um Opala, subindo, por exemplo, um Alto da Boa Vista com esses 50 graus, a probabilidade de você ferver com um carro no meio ou no topo da subida era grande, né? Porque não tinha uma evolução tão grande nesse tipo de sistema, né? E as coisas evoluíram muito e melhoraram também. E também na parte de segurança, não é plastimóvel. Você tem um carro com zonas, áreas de deformação programadas que são feitas para te salvar. Ele se destrói até uma determinada parte para manter o habitáculo, aquela parte que você está dentro do carro, segura, manter você bem... tentar salvar a sua vida de alguma maneira. Que não adiantava nada você ter as 5, 6 metros de comprimento de lata para a lata não se deformar e você sofrer todo o impacto no seu corpo e não aguentar a colisão e acabar morrendo, né? Que era o que acontecia antigamente naquelas barcas americanas e tal. Fora que tinha muito carro brasileiro, isso é curioso, você vê determinadas colisões de carros mais modernos com carros antigos, como Dodge Charger, Opala propriamente dito, né? Aí você vê a dinâmica da colisão e você vê tipo um Celta, um Palio batendo num carro desses. O Palio quase não sofreu, ele até se destruiu um pouco, mas você olha a dinâmica num Opala, num Charger, arrebenta o carro inteiro. Aí você fica pensando, pô, o carro tem uma lataria enorme, né? Tem muita lataria, tem um chassi pesado, mas não consegue aguentar a porrada que um carro pequeno deu nele. É curioso, é evolução, é engenharia, é simples assim. Outro fato que comprova muito a durabilidade, eu acho que isso é um fato que você pode pesquisar,
é principalmente quando você olha esses testes de 60 mil quilômetros que existiam em 4 rodas e tal, e fazer uma comparação entre as décadas de 70 e 80 e os carros atuais. Os carros atuais dão muito menos problema quando comparado aos anteriores. E nós temos que colocar uma vírgula também, que hoje se produz muito, apesar de estarmos em crise, né? Nós produzimos muito mais carros do que naquela época. Nós temos uma quantidade de carros rodando muito maior também. Então, nós temos mais problemas de produção, né? Temos recalls que não existiam naquela época, não havia chamada, tinham carros que tinham problemas crônicos e que as montadoras não assumiam os problemas, não consertavam, e hoje isso melhorou também nessa questão, né? Porque você tem um carro chamado para consertar um problema crônico, né? Acho que talvez dos fatos mais famosos foram o do Fiat Tipo, né? Com a mangueira de direção hidráulica que estourava, Fiat Tipo 1.6, não era o 2.0 nem 1.6 MPI brasileiro, e começava a vazar óleo em cima do catalisador do carro, gerando um incêndio. Enfim, os carros atuais duram mais e tem uma confiabilidade maior. Eu acredito muito nisso, tá? E acredito também que tenha sido uma evolução, uma escala de evolução da década de 80 para cá. Os carros da década de 80 para cá, para 2017, eles evoluíram muito e evoluíram em conjunto. O carro da década de 80 já dura muito mais do que qualquer carro da década de 70. Eu acredito nisso, tá? É uma opinião. Claro que você pode divergir de mim, tranquilo. Outra parte, quanto ao preço dos carros, realmente nós pagamos dos carros mais caros do mundo. Mas a gente fazendo uma comparação com do começo do Plano Real, em julho de 94, quando o salário mínimo era R$ 64,79, nós tínhamos que ter 108 salários mínimos para conseguir comprar o carro popular mais barato, que eram os carros de R$7 mil, né, ou $7.000, isso em 94, que era o Uno Mille, o Gol 1000, o Escort Hobby e o Corsa Wind. Hoje, com um salário mínimo em torno de R$ 930, nós precisamos de 35 salários para comprar o carro popular, ou o carro mais barato, ou seja, um carro de aproximadamente R$ 33 mil, que seria um Fiat Mobi ou um Cherokee. Então, diminuímos essa distância aí de acesso ao carro mais simples e dividimos ela por 3. Hoje, com 108 salários mínimos, nós vamos levar um carro médio praticamente de topo de gama, né? Se nós fizermos a comparação e a equivalência de salários. Muita gente vai falar assim: mas na época eu não ganhava R$ 64, o meu nível de vida na década de 90 era outro, que não é hoje, que hoje é muito pior do que na década de 90. Mas muita gente também não entende que muitas profissões também passaram a ser muito mais desvalorizadas e a ter uma competição no mercado de trabalho muito maior, que não ocorria naquela época e que ocorre hoje, né? Começou a se ter também muito mais gente formada, então criando uma competição maior no mercado de trabalho, fazendo com que o salário em determinadas profissões também caísse. Então, e muita gente também se aposentou, então com a aposentadoria perdeu um nível de vida. Então você tem N número de variantes para entender isso. Mas hoje os carros são mais baratos do que eram na década de 90, na década de 80 então nem se fala. Tá? E o ano que, dentro do Plano Real, de 1994 a 2017, o ano que nós tivemos o acesso mais fácil aos carros, ou seja, o preço, a quantidade de meses para se trabalhar com um salário mínimo, né, para se atingir um carro popular, foi 2013, que eram, entre aspas, somente 32 salários mínimos para nós atingirmos o carro popular. Hoje já são 35, então aumentou desde aquela época. Então eu espero que volte a cair, que isso tem que continuar caindo, né? Para nós termos acesso a carros melhores e também mais baratos, porque nós merecemos, né? Trabalhamos demais para conquistar um carro, quando comparado ao resto do mundo, que é muito mais fácil você conseguir um carro do que aqui no Brasil. Outra questão, agora a questão do carro, da melhor safra do carro, eu achei isso interessante de me questionarem. Existe sim uma melhor safra do carro. Normalmente essa, entre aspas, melhor safra, ela ocorre
a partir do segundo ano de produção do carro. A partir do momento que a montadora pega bem o know-how da construção daquele veículo, aí já começa a valer mais a pena de você ter. As primeiras unidades são as piores. Nunca compre carro em lançamento, não vale a pena. Porque carro de lançamento, normalmente, os consumidores é que vão estar fazendo o teste e conforme o carro vai voltando para a autorizada, né, para fazer revisões ou de problemáticas que o carro pode ter tido, que eles vão fazendo os ajustes na produção. Tem carros que demoram séculos para isso acontecer, né? Vídeo Etios, né? A cada ano o carro muda totalmente, né? Já são 5 anos de Etios, 5 anos de carros totalmente diferentes ano após ano, né? Seja no interior ou em transmissões, em mecânicas, para-choques, enfim. Eles vão mudando muito aos poucos, mas normalmente o segundo ano de produção de um carro é quando a montadora já tem um know-how em cima do carro. Normalmente o final da produção do carro também é muito boa, porque ele já tem muita experiência na montagem daquele veículo, então o veículo vem muito melhor montado do que as primeiras unidades que foram feitas. Então eu acho que isso vale a pena, apesar que na nossa situação atual, normalmente o carro na época do lançamento está custando mais barato do que no segundo ano seguinte, né? Por conta dessa inflação maluca que nós estamos vivendo, que ninguém está querendo assumir. Mas assim, o carro a partir do segundo ano de produção ele vale mais a pena, que é uma safra melhor montada, melhor construída, né? Que ele já tem um know-how em cima disso. Espero que eu tenha ajudado vocês em mais um vídeo. Se vocês têm sugestões, postem aí embaixo. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Acho que é isso. Eu vou continuar respondendo todas aquelas questões que vocês me fizeram lá naquele do balanço do canal, no vídeo do balanço do canal. Talvez eu responda até mesmo digitando, mas eu vou fazer ainda mais vídeos, tem vídeo de avaliação, ainda tem muita coisa para aparecer por aí.